Neste vídeo, efetuaremos a resolução do caderno de prova do concurso público da Celesc do ano de 2004. A banca foi realizada pela FEPESE e o cargo era de eletricista, nível de escolaridade, nível médio. Esta é a capa do caderno de provas, a qual pode ser realizado o download com o link que consta na descrição. Realizaremos a resolução das questões relacionadas aos conhecimentos específicos. Como bônus, resolveremos também as questões de matemática e de informática. Iniciando então com a área de conhecimentos específicos. Questão número 26. Para proteger uma instalação elétrica de uma unidade consumidora residencial contra surto de tensão, que eventualmente pode ocorrer nas redes de distribuição, deve ser instalado DPS, dispositivos de proteção contra surto de tensão. Assinale a alternativa correta em relação ao DPS. Então, basicamente, o DPS ele é um equipamentozinho muito parecido com um disjuntor e ele, na sua imensa maioria das vezes, é ligado entre fase e terra. Dependendo do esquema de aterramento, ele pode ter uma forma de ligação diferenciada, mas basicamente ele fica entre então a fase e um terra, e quando ele detecta um surto de tensão, ele curta-circuita os seus terminais, mandando esta corrente para o terra. Então vamos ver o que ele diz na alternativa A. O DPS deve ser instalado somente na caixa de barramento de equalização de potencial. Não, ele não deve ser instalado somente ali não, tá? Ele pode ser instalado até na caixa de medição. Ele tem 3 níveis. Para cada um deles a gente instala em um local diferente, até mesmo na própria tomada, tá? Então essa questão aqui ela está falsa. Letra B. O DPS deve ser instalado no barramento geral do quadro de distribuição e ligado entre o barramento e o aterramento. Essa aqui está mais correta. Tá? Esse tipo de DPS que ele está dizendo que é para proteger de surto na rede de distribuição, ele tem que ficar então lá na entrada. Então, ó, ele deve ficar no barramento geral do quadro de distribuição e ligado entre o barramento e o aterramento. Então, a B está correta. Vamos ler a C. O DPS deve ser instalado no quadro de distribuição e deve ser utilizado um DPS por circuito. Não é um DPS por circuito não, é um DPS por fase, tá? Então essa daqui também está errada. O DPS deve ser instalado em série com os disjuntores, porque o disjuntor protege contra sobrecorrente e o DPS protege contra sobretensão. Essa questão aqui, deixa eu explicar isso aqui. Como você tem a fase aqui, ó, ele deve ser ligado em paralelo. Porém, existe um risco dele atuar e ele permanecer atuado. Nesse caso, a sua instalação estaria em curto-circuito. Então, o correto seria você ligar um disjuntor só para ele ou um disjuntor a montante dele, tá? Então aqui, ó, é correto você ligar em série, mas não é porque ele protege contra sobrecorrente e o DPS contra sobretensão não, tá? Esta ligação em série seria para você precaver se você tivesse um problema no DPS e ele iria ficar atuado. Então o seu disjuntor poderia enxergar isso e desarmar. Tá? Falsa aqui. Mas é uma questão, na minha opinião, essa letra D, ela foi mal elaborada, tá? Ela não deveria constar com esses dizeres, não. Na letra E, ele diz, em uma instalação que possui dispositivo diferencial residual DR, não é necessário utilizar DPS. DR, dispositivo diferencial residual, ele é para proteção do usuário contra choques elétricos, tá? O DPS é para proteção de surtos, já é mais para proteção de equipamentos, tá? Mas um não descarta o outro. Esse cara aqui, ele tem alguns itens na norma que ele é tido como obrigatório, tá? Então, DR é obrigatório e não pode ser descartado quando você usa o DPS, e nem vice-versa aí nessa outra condição. Então, resposta correta aqui seria a letra B. Questão número 27. Na construção de uma entrada de energia trifásica, 380, 220 volts, aqui possivelmente seria 220, né?
com instalação subterrânea a partir do poste da Celesc, deve ser utilizado o condutor com a isolação adequada. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Se a gente for verificar na norma da Celesc, ela não considera 200, apenas 220, esse erro aqui de digitação já possivelmente poderia cancelar essa questão, tá? Mas vamos tocando em frente. Então, ele quer dizer uma entrada subterrânea. Ele diz o seguinte, assinale a correta. Vamos ver. O condutor isolado deve ser de cobre com isolação de PVC, com classe de tensão de 0,6 a 1 kV. Essa daqui, ela está correta. Porém, essa prova, ela já tem um certo tempo e a norma foi atualizada. A gente tem que sempre checar as normas atualizadas. Nesta nova norma, ela já possibilita também XLPI e outros tipos de isolação, tá? Tem sempre que estudar, né? Quando vocês forem estudar provas passadas, tome cuidado com normas passadas, tá? Mas vamos ver então. Então essa daqui seria a nossa correta. A letra B, ele diz, o condutor utilizado deve ser de cobre com isolação de PVC com classe de 750. Já vou dar umas dicas. Toda vez que a gente encontra subterrâneo, ele não pode ser 750, tá? É sempre de 0,6 a 1000. 750 volts é o cabo que a gente usa internamente na nossa residência, só para aéreo. Enterrou já não pode. Lembrem dessa dica. Então essa daqui está falsa. Na letra C também, ó, ele diz que deve ser um cabo multiplexado 750. Ó. Viu esse dado aqui, já pode cancelar, tá? D. Para entrada de energia subterrânea, deve obrigatoriamente ser utilizado cabo multiplexado com isolação de etileno-propileno. Nessa nova norma aqui tem que ver se esse cabo pode, tá? Mas nessa antiga não podia não. Letra E. Para entrada de energia subterrânea deve obrigatoriamente. Esse obrigatoriamente aqui também, ó, ele já derruba, tá? Mesmo que hoje pode, ele não vai obrigar um ou outro. Se tiver dois, ele vai falar um ou outro. Tá? Então, a resposta correta aqui, com base na norma antiga, é a letra A. Questão número 28. O tipo de padrão de entrada de energia depende da potência instalada e ou da demanda da edificação. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então, vamos ver. Letra A. Quando um só terreno possui mais de uma unidade consumidora, cada consumidor deve ter seu ramal de ligação separado. Não. Se eu tenho um terreno aqui com mais de uma unidade, você pode levar, você deve até, somente um ramal de ligação. E aí, desse ramal de ligação, você alimenta os seus relógios ali separadamente. Então, essa letra A aqui ela é falsa. Na letra B, ele diz, o consumidor atendido através de ramal de serviço trifásico a partir da rede de distribuição secundária, 380-220, deve obrigatoriamente possuir o condutor neutro. Correto. Se obrigatoriamente, quando você tem 380, você deve possuir o condutor neutro, tá? Letra C. Segundo a norma da Celesc E321, preciso checar ainda, a gente tem que sempre checar que essa norma aqui, ó, já pode ter mudado. Não é necessário que o neutro da rede seja ligado ao consumidor, porque a instalação interna já possui aterramento e se utiliza como neutro. Essa aqui está errada. Por quê? Você deve instalar o seu neutro com o neutro que vem de lá. A gente tem sempre que tomar cuidado também com os aterramentos, que pode ter o aterramento funcional e o aterramento de proteção, tá? Fiquem atentos com isso. Na letra D, os consumidores atendidos por ramal de serviço bifásico a partir da rede de distribuição secundária da Celesc é atendido somente por duas fases e não necessita de condutor neutro. Olha isso aqui, ele está dizendo o seguinte, quando eu tenho um ramal bifásico, significa que você tem duas fases, mas ele é 3 fios, ele é fase, fase e neutro, tá? Então ele necessita sim. Então essa daqui também está falsa. Na letra E, em uma entrada de energia a partir da rede de distribuição secundária de 380 e 220, não é necessário fazer o aterramento no quadro de medição, porque o neutro da rede de distribuição já é aterrado. Falso também. No pé do quadro lá, você tem que fincar a barra e tem que aterrar tanto a caixa quanto o cabo ali, tá? Esse é o aterramento funcional. Então, resposta correta da questão 28 é a letra B. Questão número 29. Assinale a alternativa correta. Dando uma lida aqui, a gente já vê que ele vai falar sobre motor monofásico. O motor monofásico, eu vou até fazer aqui um desenho,
ele pode ser ligado, por exemplo, quando ele tiver 3 terminais, tá? E ele pode ser ligado tanto na tensão mais alta ou na tensão mais baixa, dependendo do acordo que ele pode ser ligado. O que a gente pode entender é que ele tem 2 terminais, que são nesses terminais que a gente inverte para a gente trocar o sentido de rotação. É assim que a gente troca o sentido de rotação de um motor monofásico, tá? Então, vamos ver, ó. A. Para inverter a ligação do motor monofásico, basta trocar a sequência de fase. Isso aqui está errado. Isso aqui só se fosse trifásico, tá? B. Motor monofásico pode ter partida direta para qualquer potência? Não. Ele pode ser mono. Só que se ele passar do limite da sua concessionária, ele vai precisar de algum tipo de chave de partida. Então, a letra B também está falsa. Letra C. O capacitor é instalado no motor monofásico de corrente alternada para corrigir o fator de potência? Também está errado. Esse capacitor aqui, que a gente instala, é para ele simular uma fase. Como ele é monofásico, ele não vai ter campo girante. Quando você instala um capacitor, ele faz aparecer como se fosse uma fase atrasada. E aí, internamente, por uma outra questão física, você passa a ter um campo girante, um campo magnético girante. Então, ela é falsa. Letra D. O capacitor é instalado nos motores monofásicos de corrente alternada para auxiliar a partida do motor. Correto. Esse capacitor aqui, ele vai entrar, no momento que você liga, ele vai criar um campo girante. Aí, por um outro dispositivo interno, quando o motor começa a girar, esse capacitor é desacoplado. Tá? Então, a D está correta. Na letra E ele diz, para inverter a rotação do motor monofásico de corrente alternada, deve ser trocada a ligação do condutor de fase pelo neutro. Isso aqui não vai inverter o sentido dele, não. Opa, aqui então é F. Está falsa também. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra D. Questão número 30. Analise as afirmativas abaixo. O disjuntor termomagnético protege o circuito contra sobrecarga através do dispositivo térmico e contra curto-circuito através do dispositivo magnético. Vamos só entender aqui um pouquinho como é que funciona essas duas proteções. Basicamente, nós temos uma proteção, que é a proteção contra sobrecarga. Sobrecarga é aquele caso, por exemplo, onde você tem uma máquina e por algum momento ela está com uma carga excessiva e essa máquina puxa um pouco mais de corrente que o seu valor nominal. Esta proteção ela é feita pela função térmica. Por quê? Vamos pensar o seguinte, como é que funciona esse princípio básico? Você tem dois materiais colados com coeficiente de dilatação diferente. O que isso significa dizer? Significa dizer, por exemplo, você tem o material e o B. Aqui vai passar corrente elétrica. Significa que esses materiais, quando aquecidos, eles dilatam de forma diferente. Um dilata mais que o outro. O que pode acontecer então aqui é que se essa corrente aumentar, o material que dilata mais, ele vai se curvar em cima do material que dilata menos. Isso aqui vai ficar quente. Automaticamente ele desliga o sistema aqui, ó. Então repara que não tem passagem de corrente elétrica, tá? Isso aqui é uma forma, um diagrama da gente explicar de uma maneira bem simples o que é esta atuação térmica. Então a atuação térmica, ela atua por sobrecarga. Aí temos uma outra proteção, que é a proteção contra curto-circuito. Essa proteção contra curto-circuito é uma atuação magnética. Basicamente, você tem um material ferroso, onde o fio que alimenta esse circuito dá umas voltas aqui, ó, e vai para o lado de lá. Em condições normais, esta corrente passa por aqui e vai embora e nada ocorre. Se a gente tem um curto-circuito, esse valor aqui de corrente fica tão elevado que esta bobina ela tem força suficiente então para puxar esse embolo, ou para cima ou para baixo. E esse dispositivo atua abrindo o seu disjuntor. Tá? Então, proteção contra curto-circuito ela é magnética. Proteção contra sobrecarga ela é térmica. E alguns disjuntores, hoje na sua imensa maioria, eles têm a atuação dupla. Ele é térmico
e magnético. E a gente chama ele de termomagnético. Então vamos ler as questões. Número 1. O disjuntor termomagnético. Ó, como eu disse, os dois juntos é chamado de termomagnético. Então, o disjuntor termomagnético protege o circuito contra sobrecarga através do dispositivo térmico. Tá certo, sobrecarga térmica. E contra curto-circuito através do dispositivo magnético. Correto isso daqui. Letrão é verdadeira. O disjuntor termomagnético protege o circuito contra sobrecarga através do dispositivo magnético. Está errado. Sobrecarga é térmica, então isso aqui está errado. E contra curto-circuito através do térmico. Ele trocou aqui, tá? Então a 2 está falsa. 3. O relé térmico utilizado na instalação de motores protege o motor contra sobrecarga. Esta questão aqui, ela é correta. Quando a gente quer proteger o motor, a gente coloca relé térmico. Repara o nome dele. Se ele é térmico, ele protege contra sobrecarga. Então a 3 é verdade aqui. 4. Os disjuntores devem ser ligados em paralelo com a carga para ter a mesma diferença de potencial na carga. Não. O disjuntor, ele precisa abrir o circuito. Então ele fica ligado em série. Se eu considerar esse disjuntor e aqui a minha carga. Se o disjuntor abre aqui, ó, ele simplesmente interrompe o fluxo de corrente para carga. Então essa 4 aqui, ela é falsa. Então temos verdadeira 1 e 3. Então, temos aqui, ó, são corretas as afirmativas 1 e 3. Resposta correta, então, é a letra A. Questão número 31. Na construção de edifícios coletivos com grande número de unidades consumidoras, é necessária a instalação de muitos medidores de energia. Então, ó, são edifícios coletivos, tá, com grande número de unidades consumidoras. Por exemplo, prédios, bastante prédio. Assinale a alternativa correta. O neutro da rede de distribuição primária para atendimento de edificações de uso coletivo deve sempre ser aterrado em cada poste. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, é o neutro da rede de distribuição primária. A rede primária não tem neutro, ela é em triângulo, são só 3 cabos, tá? Então isso aqui é falso. Letra B. Para instalar os medidores, podem ser instalados mais de um quadro de medição em andares diferentes. Isso aqui é verdade. Inclusive, se você tem projeto, por exemplo, de área que pode ser inundada, você pode inclusive alterar esse quadro de medição, tá? Então ele segue alguns dados lá da norma. Letra C. A norma de atendimento de consumidores de uso coletivo só admite um quadro de medição para qualquer quantidade de unidades consumidoras. Falso. Dependendo do tanto de unidade consumidora, você pode ter uns em andares diferentes. Letra D. Edificações de uso coletivo só podem ser atendidas em média tensão, utilizando transformador próprio na entrada. Não quer dizer que ela só pode ser atendida em média não, tá? Isso aqui não existe não, falsa também. E. Edificações de uso coletivo com unidades residenciais e unidades comerciais devem ser obrigatoriamente atendidas em média tensão. Não existe essa obrigação não. Isso aqui vai depender de outros fatores, inclusive de demanda. Então essa também é falsa. Resposta correta, letra B. Questão número 32. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo. Então temos a coluna 1, onde ele nos deu alguns valores aqui de tensão, e na coluna 2, ele deu esses mesmos valores reescritos, mas com notação científica. Ele diz, assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo. Então, a gente tem que pegar esses valores e escrevê-los em notação científica e ver se a gente encontra algum equivalente aqui. Vamos iniciar aqui, ó, pela coluna 1. Vamos pegar o 1 aqui, ó, 500 mV. Primeiramente, colocar o 1 aqui, que é o dele. Quando a gente diz 500 mV, a gente tem que saber que a gente está querendo dizer o seguinte, 500 vezes 10 a menos 3. Tá? Ou seja, é um valor pequeno. 500 mV, a gente tem que sempre que lembrar que aqui no vezes do 10, o ponto, é onde estaria a minha vírgula. Então, eu posso andar com essa vírgula 2 casas para cá. Então, esse valor pode ser reescrito assim, ó, 5, que a vírgula agora veio para cá, vezes 10. Como eu andei para a esquerda, eu tiro 2 casas aqui. Então, 3 menos 2 fica 1. 5 vezes 10 é menos 1.
Só que eu andei 3, mas eu posso andar 4. Desculpa, eu andei 2, mas eu posso andar 3. 1, 2, 3. A vírgula estaria aqui. Eu também poderia reescrevê-lo 0,5 vezes 10. Nesse caso, eu teria andado 3 casas. 3 menos 3 é 0. Tá? 0,5 vezes 10 a 0. 10 vezes a 0, 10 elevado a 0 é 1. 0,5 vezes 1, então, é 0,5. Ou seja, 500 milivolts pode ser chamado de 5 vezes 10 a menos 1, 0,5 vezes 10 a 0, ou simplesmente 0,5 volts. Que é o que a gente encontra aqui na coluna 2, na última alternativa aqui, ó. 1. Então, vou fazer aqui na frente para ficar um pouco melhor de enxergar. Essa daqui, então, é a nossa 1. Vamos agora pegar a 2. A 2, ele está falando de 50 nanovolts. 50 nanovolts, 50 nano é vezes 10 a nona. Milimicro nano, 369, vezes 10 a menos 9. 50 nano, a gente também pode reescrevê-lo como 5 vezes 10 a menos 8. Que também é. Ou também podemos escrever como 500 vezes 10 a menos 10. São todas variações. Porém, não tem nenhum aqui que tenha expoente negativo mais. A gente tem 5 vezes 10 a menos 3, que está muito longe disso. E a gente tem um 50 vezes 10 a menos 126. Esse valor aqui ele é muito pequeno. E não tem nenhum aqui que chega perto dele. Só para a gente chegar um pouco perto, se a gente aumentar aqui ainda mais, ó, eu posso também dizer o seguinte. Eu tenho 5.000 vezes 10 a 11. E tenho 50.000 vezes 10 a menos 12. Aí, ó. Possivelmente esse 6 aqui, ó, ele entrou errado. Mas o que ele queria dizer é que era de 50.000 vezes 10 a menos 12. Então, possivelmente, essa daqui seria 2. Porém, essa questão aqui facilmente seria cancelada. Mas vamos seguindo. O 3. O 3, ele está dizendo que é 0,5 mega. 0,05, né? 0,5 mega, quilo mega. É 10 a sexta. Agora está para cima. Isso aqui você pode fazer o seguinte. Você pode reescrevê-lo com esse número vindo para cá. 2 casas. Então, 0,5 veio para cá. Eu andei 2 casas. Esse cara aqui vira 5 vezes 10 a quarta. Ou, posso falar também que ele é 0,5 vezes 10 a quinta. Vamos ver se tem alguma aqui que ele passa pelo menos perto disso. Também não tem, mas temos uma que a gente pode fazer uma outra conta. Ó. Eu posso também falar que ele é 50 vezes 10 a terceira. Reparem bem, quando eu andei para a direita, ó, esse valor caiu. Então eu andei 2 casas, caiu 2. Aí, quando eu andei só uma, caiu uma. Quando eu andei para cá, 1, 2, 3, 6 menos 3, 3. Então deu 50k também. Ou seja, 0,05 mega é igual a 50k. Que é esse cara aqui, ó, 50 vezes 10 a terceira. Então aqui a nossa alternativa 3. Vamos agora para a quarta. A quarta ele está dizendo que nós temos 500 volts. 500 volts. Vamos começar aqui, ó, pode ser 500 vezes 10 a 0. Como eu disse lá em cima, é a primeira. Ou posso falar que 500 é 5 vezes 10 ó, ao quadrado. Andou para cá, ó, 1, 2. Tá? Ou também 0,5 vezes 10 a terceira. Temos alguma aqui? 0,5, 10 a terceira. Essa daqui, ó. Então essa daqui seria a nossa quarta. Vamos só finalizando para ver se a quinta bate. 5.000 microvolts. 5.000 microvolts, milimicro, é igual a 5.000 vezes 10 a menos 6. Então, significa que eu estou com a vírgula aqui. Se eu andar com a vírgula, por exemplo, 1, 2, 3, eu vou ter 5 vezes 10, 6 menos 3, 3. Seria 5 milivolts. Resposta correta temos aqui, ó. Então, essa daqui ficou assim. Então,
Se a gente desconsiderar esse erro, temos 42351. 42351, que seria a nossa alternativa C. Porém, considerando aí que esse 6 aqui tornou esta alternativa sem resposta correta, essa questão poderia ser cancelada, tá? Mas se não foi cancelada, a alternativa correta marcada foi a letra C. Questão número 33. Assinale a alternativa correta. A resistência de um condutor é a oposição que o material oferece ao deslocamento das cargas positivas no interior do condutor. O conceito aqui não é, tá? É o deslocamento das cargas negativas, que é dos elétrons. Então essa daqui está falsa. A resistência elétrica de um material condutor só depende da sua resistividade e não depende das dimensões e da forma geométrica. Essa também está falsa. A fórmula da resistividade, ela é dada, a resistência é dada por ρ, que aqui é a nossa resistência, multiplicado pelo L, dividido pelo S, ou A aqui, tá? Resistividade está aqui, ó, ela depende do material e ela é dada em 1 por metro. Então, por exemplo, se eu pegar o cobre, ele tem uma resistividade diferente do alumínio. L é o comprimento desse material, que é dado em metro, e S é a área. A área é sempre em metro quadrado. Então, se for um cabo, ele é circular, ele tem uma área. Se for, por exemplo, um condutor quadrado que você quer usar lá, tá? Ele vai ter que achar também essa área aqui. Então, ele depende, sim, de outras características. Na letra C, a resistência elétrica de um material condutor independe de sua resistividade. E ela está falsa porque eu disse que depende da resistividade, dependendo somente de suas dimensões e forma física. Errado aqui, tá? Esta aqui, inclusive, é uma fórmula básica aí de resistência, onde ela é bastante cobrada aí nos diversos concursos públicos. Letra D. A resistência de um condutor é a oposição que o material oferece ao deslocamento de elétrons no interior do condutor. Resposta correta aqui, ó, letra D. Vamos para E. A resistência elétrica dos materiais condutores é inversamente proporcional à resistividade do material. Sempre que a gente tem uma fórmula igual essa, todo mundo que está acima aqui, ó, depois do igual, ele é diretamente proporcional. Significa dizer que quando você sobe eles, sobe o valor da resistência. Quem está dividindo, esses sim são inversamente, porque quando você sobe ele, tá, ele baixa o valor da resistência. Quando você baixa ele, ele sobe o valor da resistência. Então quem está acima é inversamente, quem está abaixo quem está acima é diretamente proporcional, quem está abaixo é inversamente. Então, essa questão aqui também está falsa. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 34. Para realizar a medição de energia de uma unidade consumidora com entrada de energia em média tensão, 3,8 kV, que utiliza transformador na entrada de energia e medição em média tensão. Vamos ver o que ele fala. A bobina de corrente do medidor é ligada através de um transformador de corrente? Sim. Nesse caso aqui, você vai utilizar um TC, que é um transformador de corrente, como se fosse um pequeno transformador, apenas para rebaixar o valor de corrente e você efetuar essa medição. Então essa aqui está a verdade. B. A bobina de tensão do medidor é ligada através de um transformador de corrente. Transformador de corrente já está dizendo que é para corrente, então não poderia ser ligado em tensão, se bem que tensão ainda nem precisa. Falsa também. Letra C. A bobina de tensão do medidor é ligada através de transformadoras de potencial. Nesse caso aqui não, está ligada direto também. D. A bobina de corrente do medidor deve ser ligada em série com a carga e a bobina de tensão em paralelo. Não vai usar tensão em paralelo, tá? Porque ele vai medir em baixa tensão. Reparem bem como está em baixa tensão. Ou seja, só voltando, eu vou usar em média, mas 3,8. Quando eu meço em baixa tensão, quem sobe é o valor da minha corrente. Então, corrente vai precisar de TC. TP não vai precisar, não. E a bobina de corrente do medidor deve ser ligada em paralelo com a carga e a bobina de tensão em série. Então, não vai ter também. Está errado isso aqui. Então, resposta correta aqui é a letra A. Questão número 35. Assinale a alternativa correta. O nêutron deve ser ligado ao ponto central da ligação triângulo, faltou um acento aqui, para garantir o equilíbrio de tensão. Cuidado, porque ele disse que a ligação está em triângulo. Ligação em triângulo não tem ponto central.
É uma ligação em delta, não existe ponto central. Então essa alternativa está errada. B. Para dar partida em um motor trifásico é necessária a instalação de capacitor em paralelo com o enrolamento auxiliar. Essa condição nós vimos atrás, é uma condição para dar partida em motor monofásico. Motor trifásico não precisa porque as 3 fases já é capaz de gerar campo girante. Então aqui é falso. Letra C. Para dar partida em um motor trifásico, sempre é necessária a utilização de chave de partida estrela-triângulo. Está errado. Não é sempre, depende da potência do motor. Você pode ter um motor trifásico, por exemplo, motor muito pequeno que está abaixo do valor limite da sua concessionária. Isso aqui quem manda é uma norma que fala que se passar de tantos cavalos, não importa se é mono ou tri, ele vai precisar de chave de partida por causa do seu pico de corrente. Então é falso. D. Para alimentar o motor trifásico ligado à estrela, não é necessário utilizar o condutor neutro, porque o motor é uma carga balanceada e o potencial no centro da estrela é zero. Explicando um pouco mais aqui essa questão, quando nós temos uma ligação estrela, que é um caso típico de motor, por exemplo, ele é uma carga balanceada. O que significa dizer que a carga é balanceada? As impedâncias aqui são iguais. Como a gente alimenta esse circuito com tensões trifásicas iguais, essas 3 correntes aqui que entram são iguais. Então, se você medir lá, por exemplo, com um multímetro, suponhamos que você chega no valor de 10 amperes. Porém, essas correntes têm um ângulo. Essa corrente vai ter, por exemplo, 10 amperes com ângulo de 0. Uma outra vai ter com ângulo de menos 120. E a outra vai ter com mais 120. Quando a gente soma isso aqui fasorialmente, significa ter uma corrente para cá, uma corrente para cá e uma corrente para cá. Somando as 3, dá 0. Por isso que o motor ligado em estrela não tem neutro, porque as 3 correntes chegam aqui e se anula, não precisa de neutro. Diferentemente de quando a gente rompe um dos cabos aqui, ó. Se a gente rompe um dos cabos, as correntes ficam desbalanceadas e o motor começa a até rosnar, querendo sair do lugar porque tem uma corrente de neutro que não tem para onde ir. Então, esse é o fundamento que o motor não precisa de cabo de neutro, tá? Então, esta alternativa aqui D está correta. Vamos ler aí. Todo motor trifásico deve ser ligado através de chave de partida, de novo, para reduzir a corrente, sempre fazendo a ligação inicialmente na menor tensão. Não é todo não, depende da sua potência. Questão aqui, letra E está falso. Então, resposta correta aqui é a letra D. Questão número 36. Um resistor associado a uma fonte de 120 volts dissipa uma potência de 100 watts. Determine a corrente e o valor da resistência do circuito. Então, nós temos aqui a fórmula básica da potência, onde a gente pode aplicar a lei de Ohm nela, substituindo os valores, e a gente pode encontrar V ao quadrado por R, e também podemos encontrar P igual R vezes I ao quadrado. Então, vamos iniciar aqui, ó. Nós temos 120 volts e nós temos 100 watts. Então vamos começar por esta fórmula aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, P é igual a V ao quadrado por R. Como eu tenho potência e tensão, eu vou isolar o R. R é igual a V ao quadrado dividido por P. V ao quadrado ele diz que é 120 ao quadrado dividido por uma potência de 100. 120 vezes 120, eu vou até fazer aqui embaixo, ó. 120 vezes 120. 0, 4, 2, mais 120. Isso aqui dá 1, 4, 4, 0, com outro 0 lá. Isso aqui deu 14.400 dividido por 100. Corta com esse, corta com esse. Nós temos então uma resistência de 144 ohm. Inclusive aqui, ele pergunta, determine a corrente. Mas na resposta não tem nenhum valor com corrente, tá? Então, teoricamente, essa questão também poderia ser cancelada. Mas tudo bem, vamos encontrar esta corrente. Mas nós já encontramos aqui, ó, 144 ohms, tá? A resposta aqui seria a E. Como nós temos aqui, nós podemos usar qualquer fórmula aqui, ó. Pode ser que dê umas contas maiores ou contas menores aí. Vamos usar, por exemplo, esta conta aqui agora. Eu tenho a nossa tensão é igual a V vezes I. Então, agora eu isolo I, fica igual a P sobre V.
a nossa potência é de 100 watts. Tá? E eu tenho uma tensão de 120 volts. Quanto que é 10 dividido para 12? Zero aqui. 100. 8, 2 vezes 8, 16. Para 24. 8 vezes 8, 9, 10. Para 10, nada. Baixa um zero aqui. 3. 3 vezes 2, 6. Para 10, 4. Falou. 3 vezes 1, 3, 4. Para 4, nada. Então vai dar 0,833 aqui, ó. Então, como a gente não tem valores aqui de corrente, essa questão também poderia ser cancelada. Mas, pela resistência, a gente já sabe que a resposta correta é a letra E. Questão número 37. Um resistor com resistência elétrica de 10 ohm está ligado a uma fonte e dissipa uma potência de 100 watts. Se for associada em série outra resistência e a corrente for reduzida à metade, qual o valor da resistência adicionada? Essa é uma questão que até pode ser respondida de uma forma teórica, se a gente entender que o circuito está em série. Repara bem, eu tenho uma resistência aqui e ele diz que vai associar outra em série. Bom, se essa resistência vale 10 e passo uma corrente X, para que esta corrente seja dividida por 2, que eu preciso que ela caia pela metade, automaticamente eu preciso de outra resistência de 10 ohms aqui. Então, se eu quero que um circuito série tenha a minha corrente decaída pela metade, eu preciso dobrar a minha resistência. Então, a outra resistência, ele está perguntando qual o valor da resistência adicionada. Seria 10 ohms. Questão bem simples aí, mas é uma questão conceitual. Tá? Só para a gente entender, suponhamos que nós tivéssemos aqui 10 volts. Na questão inicial, a nossa corrente seria 10 por 10, que daria 1 ampere. Como ele quer que a nossa corrente caia pela metade, eu vou ter 0,5 é igual, aqui é E por R, tá? Aqui eu teria os 10 volts e eu não saberia mais a minha resistência. Então agora a minha resistência seria 10 dividido por 0,5. Aí ó, seria de 20 ohms. 20 ohms, como nós já teríamos 10, teríamos que adicionar uma outra de 10. Resposta correta, então, realmente a letra C. Questão número 38. Para realizar a proteção de uma edificação contra descargas atmosféricas, deve ser instalado o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA. Inclusive, também já mudou a norma e eles tratam como PDA. Tá? Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, utilizando o método da gaiola de Faraday, só deve ser utilizado para edifícios com altura superior a 20. Não é isso que diz qual é o método não, tá? Não tem essa altura não. Resposta aqui falsa. O ângulo do cone de proteção do sistema de proteção com descargas atmosféricas tipo Franklin é determinado em função da altura da edificação e do grau de proteção. O ângulo de cone está correto. Quanto maior o seu grau e a sua altura, você mexe nesse ângulo aí de proteção. Então essa daqui é verdadeira. Letra C. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, utilizando o método eletrogeométrico, esfera rolante, só deve ser utilizado para edificações com altura superior a 20 metros. Também está errado. Falsa também. D. O raio da esfera rolante do método eletrogeométrico tem valor previamente definido e tem o mesmo valor para todos os tipos de edificação. Não, conforme o tipo de edificação, esse raio se altera. Falsa também. Letra E. O ângulo do cone de proteção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas tipo Franklin é determinado independentemente da altura da edificação e depende somente do grau de proteção. Está errado aqui também, tá? Aqui ele diz, ó, do tipo Franklin em função da altura e do grau de proteção. E aqui ele invalidou ela lá de cima, então essa daqui é falsa mesmo. Resposta correta, então, na questão 38 é a B. Questão número 39. Dado o circuito a seguir, determine a resistência equivalente, a corrente lida no amperímetro e a tensão da fonte. Então, repara bem, nós temos uma fonte aqui que ele não deu o valor da tensão, mas ele deu que aqui tem uma corrente de 12 amperes. Ele quer saber o que? A corrente lida neste amperímetro e ele quer também a tensão dessa fonte aqui. Então, como que a gente faz aqui para a gente encontrar
o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos resolver esse trecho aqui do circuito e vamos fazer esse circuito ficar mais simples. Primeiramente, eu tenho uma resistência paralela aqui, que ele chamou de R1 com R2. Resistências em paralelo, a gente usa o produto pela soma. Então, 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 48 dividido por 16. Isso aqui dá quanto? 3. Então, nós podemos redesenhar esse circuito aqui, ó, de uma forma mais simples, para ficar com esse diagrama aqui, ó. Coloquei a fonte lá na esquerda, e agora temos esse resistor de 3 ohms e esse resistor aqui de 6 ohms. Então, ele nos diz que aqui temos uma corrente de 12 amperes. Bom, esses dois resistores aqui juntos equivalem a 9 ohms. Pela lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a R vezes I. Então, esta queda de tensão desses 9 ohms, que são os três somados, será igual à fonte. Então, a tensão da fonte será igual a 12 amperes vezes 9 ohms. Quanto que dá 12 vezes 9? 2 vezes 9, 18, sobe 1. 9 vezes 1, 9, com 10. 108 volts. Então, a fonte nossa já deu aqui como 108. Repara bem que assim a gente já elimina alguns valores aí, ó. Só que ele quer saber também qual que é a corrente lida no amperímetro. Eu não posso falar que é 12, porque aqui tem um nó. Esta corrente veio para cá e essa veio para cá, tá? Então ele se separou. O que a gente pode fazer é a gente ver o seguinte: a gente pode encontrar qual que é a queda de tensão em qualquer ponto aqui, depois a gente encontra esta corrente. Por exemplo, a gente sabe que a queda aqui será 12 vezes 6. Isso aqui é igual a tensão. 12 vezes 6, 2 vezes 6 é 12. 6 vezes 1, 6, mais 1, 72 volts. Então, nesse resistor aqui, ó, nós temos 72 volts. Automaticamente, para esse trecho aqui, sobrou quanto? 108 menos 72. 2 para 8, 6, 7, 8, 9, 10. 36 volts. Então, nesses resistores aqui, ó, nós temos 36 volts. Bom, se a gente sabe que aqui tem 36 volts aqui, o amperímetro está ligado aqui, posso aplicar a lei de Ohm ali e dividir 36 por 4, que daria 4 vezes 9, 36. 9 amperes. Então, vamos ver aqui se a gente tem alguma 9 aqui nas duas. Então, vamos encontrar o que ele pede também. Qual que é a resistência equivalente do circuito? Bom, a gente já até tinha encontrado mais fácil, que era 9. Então, ficamos com 108 volts, 9 amperes e 9 ohms. Temos aqui na letra E. Resposta correta, então, letra E. Questão número 40. Dado o circuito a seguir, determine a intensidade de correntes que circulam pelos resistores R1 e R2. Então, ele quer a corrente aqui, ele quer a corrente aqui. Como é um circuito misto, eu acredito que a maneira mais fácil, aqui, como ele quer encontrar corrente, já seria utilizando o método das malhas. Então, vamos chamar aqui de malha 1. E vamos chamar aqui de malha 2. Bom, o que a gente faz? A gente põe a malha no sentido que você quiser pôr, tá? Pode ser tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Mas quando você coloca uma em um sentido, você tem que respeitar todas as outras nesse mesmo sentido. Eu sempre coloco no sentido horário para não me esquecer. Então, a gente vem aqui na malha 1, escreve 1 aqui, que é referente à malha 1, e a gente vai ver onde que ela bate. Se a gente seguir a seta, ó, ela bateu no menos 8 volts. Bateu no lado de baixo da fonte lá, menos 8. Aí ela vem aqui, ó, e ela vai, aqui eu vou estipular que ela vai ser positiva assim, porque esta malha é o sentido da minha corrente. Então, ela vai pegar mais esse resistor. Então, eu vou pegar o quê? O que eu faço? Eu escrevo mais, que ela pegou no lado do mais, e aí eu sei que é 2 ohms, então é 2 vezes a minha corrente 1, que é essa corrente aqui.
Aí ela vem para cá. Aqui ela vai pegar uma outra fonte e no mais. Então eu vou colocar mais. Quanto vale essa fonte? 12 volts. A lei de Kirchhoff das malhas diz que a soma das tensões de uma malha é nula. Então isso aqui tem que dar zero. Então vamos ver, ó. Menos 8. Eu até coloquei 8V aqui, mas você pode retirar aqui para não te atrapalhar. Então menos 8 mais 2 vezes I1 mais 12 é igual a zero. Menos 8 mais 12 é 4. Então a gente pode fazer o seguinte, 2 e 1, esse 4 passa para lá, menos 4. E 1 é igual a menos 4 dividido por 2, é menos 2 amperes. Reparem bem, nós já encontramos o sentido da nossa corrente 1. Nós vamos agora encontrar a nossa corrente da malha 2. Que depois a gente vai fazer uma análise aí, porque ele pode cair em uma outra pegadinha aqui de sinais. A malha 2, ó, nessa malha aqui, vamos iniciar aqui pelo sentido que ela gira. Ela bate no menos dessa fonte, menos 12. Aí ela pega 1 ohm, então pega no mais aqui, porque eu sempre considero a minha malha como positiva, então é 1 vezes I2. Tá? Aí ela vem aqui e pega um outro resistor, sempre no positivo do resistor, porque é a malha que manda. Mais, quantos ohms é? 3 vezes I2. Então, a lei de Kirchhoff das malhas diz que a soma das tensões é sempre nula. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Menos 12 mais I2 vezes 1 é 1. Então, I2 mais 3 I2 mais 4 I2 é igual a zero. 4 I2 é igual a 12. I2 é igual a 3 amperes. Passou dividindo. O que a gente tem que fazer agora? Análise. Quando a gente lançou a malha, a gente estimou um sentido aqui para ela. Na verdade, a gente arbitrou um sentido aqui para ela. Se o nosso valor aqui deu positivo, significa que ele está nesse valor, só que em sentido contrário. Então, esta corrente desse ramo aqui, ela está aqui, ó. O sentido real dela está aqui, ó. Então, ela está nesse sentido, 2 amperes. Na malha 2, ela deu positivo, então significa que nesta malha ela está correta. Ela está nesse sentido, 3 amperes. Repare então que esta fonte vem para cá, ela manda um pouquinho de corrente para cá, um pouquinho de corrente para cá, tá? Agora, a gente tem que estipular o que a gente achou com o sentido que ele deu. Ele quer I1 nesse sentido, só que a gente viu que essa corrente está contrária. Então, ela vale quanto? I1, no sentido que ele deu, é menos 2 amperes. Que é o mesmo sentido que a gente arbitrou. A corrente 2 está no sentido que a gente arbitrou. Então, I2 vale 3 amperes. Cuidado com essa notação, hein? Então, I1 vale menos 2. I2 vale 3 amperes. Temos aqui a resposta correta na letra B. Questão número 41. Dado o esquema de ligação dos instrumentos, analise as afirmativas abaixo. Então, aqui nós temos um circuito com algumas cargas aí, e ele quer que a gente faça uma análise. 1. A ligação do instrumento 1 pode ser utilizado para medir a corrente do circuito. Então, 1, esse aqui está medindo para medir toda a nossa corrente, sim, porque toda a corrente passa por ele. E a ligação do instrumento 3 pode ser utilizado para medir a potência da carga. Esse 3 aqui, ó, é um watímetro. Então, essa questão aqui está correta. Tá? Como ele está antes da carga, ó, ele consegue medir essa potência da carga. Número 2. A ligação do instrumento 2 pode ser utilizado para medir o fator de potência do circuito. E a ligação do instrumento 5 pode ser utilizada para medir a frequência. Essa daqui, ela está correta. Por quê? O instrumento 2 também pode medir o fator de potência, que é o chamado método de 2 watímetros. Tá? A gente pode usar isso aqui também, dependendo do tipo aí de circuito. Mas no jeito que ele está aqui, mesmo se for simples, ele está antes da carga, ele consegue ver. O instrumento 5 que ele citou, possivelmente aqui, como ele está ligado em paralelo, ele pode ler tanto frequência quanto tensão. Então, correto também.
3. A ligação do instrumento 1 pode ser utilizada para medir a frequência da rede. Não pode medir frequência, ele está em série. Para medir frequência eu não consigo medir assim não, tá? E a ligação do instrumento 5 pode ser utilizada para medir a tensão. Aqui bem, mas aqui no início está errado. 4. As ligações dos instrumentos 1 e 2 podem ser utilizados para medir a frequência da rede. O 1 não pode, nós vimos que não, então isso aqui já está errado. E a ligação do instrumento 4 pode ser utilizada para medir a tensão. Verdade, mas o início ele cancelou. Então, resposta correta, somente as na 1 e 2, que é a letra A aqui, ó. Apenas as afirmativas 1 e 2. Resposta correta, então, letra A. Questão número 42. A ocorrência do choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo. E dependendo da intensidade e da duração do choque, a pessoa pode sentir desde uma pequena contração muscular até paradas cardíacas, respiratória e até queimaduras muito graves. Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto. Então vamos ver. A fibrilação ventricular do coração devido ao choque elétrico faz com que as fibras do coração fiquem tremulando desordenadamente e não fazem o sangue circular. Exatamente isso que chama fibrilação ventricular. Tanto que uma das respostas é você vir com o desfibrilador e aplicar aquele choquinho na pessoa, logicamente com todo o equipamento correto, onde você dá uma descarga elétrica e o coração volta a bater. A única forma de prevenir a ocorrência de choque elétrico é através da isolação do equipamento. Não, tem outras formas, proteção, aterramento, isso aqui está errado, hein? 3. Quando ocorre uma falha de isolação, se o equipamento estiver aterrado e uma pessoa fizer contato com a carcaça do equipamento, a pessoa não sofrerá choque porque a corrente de falta flui pelo aterramento. Correto. Você está com uma máquina aqui, ó, e internamente houve uma falha nela. E você tem contato da fase com a carcaça. Se a máquina estiver aterrada, você pode encostar aqui que você não sofrerá choque, porque todo o seu escoamento será por aqui, tá? E aí, inclusive, atua a sua proteção. Então, a 3 aqui é verdadeira. 4. A instalação do dispositivo diferencial residual nas instalações elétricas secciona o circuito automaticamente, evitando que a pessoa receba o choque elétrico. Foi isso que eu disse aqui. Se você tivesse aqui um DR, na hora ele iria atuar. Então, correta também. Então, está correto as alternativas 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Temos aqui na letra C. Resposta correta na letra C. Questão número 43. A tensão nos terminais de uma fonte é de 12 volts quando está sem carga. Quando uma carga com resistência de 2 ohms é instalada nos terminais da fonte, a tensão passa a ser de 10 volts. Determine o valor da resistência interna da fonte e a potência fornecida à carga. Então vamos ver, ele diz o seguinte, a tensão interna de uma fonte é de 12 volts. Então vamos fazer aqui uma fontezinha de 12. Só que quando ela está sem carga, então vou fazer uma resistência interna aqui, ó. Isso aqui tudo eu vou chamar de fonte, tá, ó. Então ele fala que quando eu estou sem carga eu tenho 12 volts. Por quê? Porque como eu estou sem carga, eu não tenho corrente. Se eu não tenho corrente, na sua resistência interna, que a gente vai chamar de RI, não tem queda de tensão. Então esses mesmos 12 volts aparecem aqui na saída. Ele diz, quando uma resistência de 2 ohms é instalada nos terminais da fonte, a tensão passa a ser de 10 volts. Então esta mesma fonte ali, fazer de novo o desenho, mantendo os 12 volts, a nossa resistência interna. Quando a gente conecta agora uma resistência de 2 ohms, ele diz que a tensão passa a ser de 10 volts, tensão nos terminais. Então agora aqui, ó, passamos a ter 10 volts. Por quê? Porque tem uma resistência interna dessa bateria, e como agora tem passagem de corrente, a gente teve uma queda aqui. De quanto foi essa queda? 2 volts. Se eu tenho 12 quando não tem nada e 10 quando tem carga, significa que internamente essa bateria já me consome, já tem uma queda de 2 volts. Então este é o valor da queda de tensão. Então vamos ver mais uma coisa aqui.
Então, outra coisa que a gente pode encontrar é o valor da nossa corrente. I é igual a E por R. Como eu tenho 10 volts na saída, dividido por 2 ohms, eu tenho 5 amperes. É esta corrente que está andando por aqui. Ó. Considerando a minha queda interna de 2 volts, eu sei que eu tenho 2 volts de queda interna dividido para 5 amperes. 2 dividido para 5 é 0,4 ohm. Então eu tenho 0,4 ohm de resistência interna. Com a nossa resistência interna de 0,4, a gente já consegue eliminar algumas coisas aqui. Ó. Outra coisa que ele pede também é a potência fornecida à carga. Potência fornecida à carga, P é igual a V vezes I. Qual que é a tensão da carga? 10 volts. Qual que é a corrente na carga? 5 amperes. Então a nossa potência é 50 watts. Temos aqui 4 com... Isso aqui está errado aqui. Mantivemos aqui na letra D. Resistência interna 0,4 ohms, potência na carga 50 watts. Resposta correta, letra D. Questão número 44. Um chuveiro elétrico de 4.620 watts é alimentado por uma rede monofásica com tensão nominal de 220. A tabela abaixo já leva em consideração a maneira de instalar, o número de circuitos agrupados e a temperatura ambiente. Então nós temos aqui uma situação de um chuveiro com uma potência e uma tensão. Ele deu aqui para a gente a tabela que fala a seção nominal do condutor de acordo com a sua capacidade de corrente e o disjuntor. Ele diz o seguinte: dimensione os condutores e a proteção pelo critério da capacidade de corrente. Assinale a alternativa que identifica respectivamente a seção do condutor que deve ser utilizado e a corrente nominal do disjuntor. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, de novo, potência, e vamos isolar aqui a nossa corrente. A nossa corrente será 4.620 dividido por 220. Então, vamos fazer essa conta aqui de dividir. 4.620 dividido por 220. Corta aqui, corta aqui. 46 para 22 dá 2 vezes. 2 vezes 2, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4, para 4 nada. Abaixo 2, uma vez. 2 vezes 1, 2, dá 0 aqui. Ou seja, teremos uma corrente de 21 amperes. Agora a gente pega esse valor e vem aqui. Repara bem, eu vou ter um cabo aqui que suporta 24 amperes. Então, teoricamente, eu poderia usar um cabo 2,5 mm. Certo? 2,5 milímetros. Só que para usar um cabo de 2,5 milímetros, então, porque ele suporta, eu preciso de um disjuntor. Eu não posso usar um disjuntor de 20, certo? Porque o disjuntor de 20 vai desarmar com esse chuveiro aqui na sua potência máxima. Um erro bem comum aqui, inclusive na prática. A pessoa então fala assim, então eu vou usar um disjuntor de 25. Só que se ele usar um disjuntor de 25, esse disjuntor não vai proteger o cabo. Por quê? Porque o cabo suporta apenas 24. Então, por eu subir o disjuntor, eu obrigatoriamente preciso subir o cabo para 4. Então, vou usar um cabo 4 milímetros e vou utilizar um disjuntor de 25. Então, temos esta condição na letra E. Resposta correta, letra E. Questão número 45. Dois condutores de mesmo comprimento e colocados em paralelo, separados a uma distância de 20 centímetros, são percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos dois condutores separados por uma distância de 20 centímetros. São percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido. Então teremos uma corrente nesse sentido e nesse sentido. Sendo que a corrente que circula em um condutor é o dobro da corrente do outro. Então vamos por aqui que aqui vale x ampere e aqui vale 2,x ampere. Ele pergunta se esta corrente, que é o dobro da outra, sendo a corrente que circula em um condutor o dobro da corrente do outro, a força de interação entre os condutores é. Aí ele dá algumas condições. Então vamos nos lembrar, a gente pode inicialmente lembrar aqui pela nossa regra da mão direita, que ela define qual é o sentido do campo magnético. O nosso dedão é o sentido da corrente e os dedos é o sentido do campo. O nosso campo nesse espaço aqui, ó, nesse lado do cabo, devido a esta corrente, vou fazer o seguinte, ó. Vou até separar em dois.
com a corrente entrando aqui, o campo em cima aqui ele vai sair e o campo aqui vai entrar. Então, esse campo aqui é o campo devido ao condutor 1. Se eu for considerar agora esta corrente aqui, na mesma regra da mão direita, todo o campo gerado por esse condutor em relação ao outro, nesse lado ele vai sair e aqui ele vai entrar. Então vamos ver o que acontece. Reparem bem. Nesse lado de cá, nós vamos ter somente campo de um sentido, não vai mudar nada. Nesse lado de cá, nós vamos também campo só de um sentido. Porém, no centro, a gente vai ter campos de sentido opostos. Campos de sentido opostos se atraem. Fazendo esse desenho, a gente não precisa nem se lembrar, tá? Mas se você quiser apenas decorar, corrente no mesmo sentido se atraem, sentido contrário se repelem. Então, a força será de repulsão. Agora, não importa se um tem mais força que o outro, a força de repulsão vai ser a mesma em ambos os cabos. Então, vamos ler. Será de repulsão e tem a mesma intensidade sobre os dois condutores? Não, a gente já viu que é de atração, correto. Falso. De repulsão, não precisa nem ler o resto. De atração e tem a mesma intensidade sobre os condutores. Resposta correta está aqui, ó, letra C. Nós já vimos que ela é de atração, porque ela vai se atrair. E, como eu disse, não importa qual dos condutores tem mais corrente, a força entre eles vai ser a mesma. De atração, porém, a intensidade sobre um dos condutores é a metade do outro. Aqui está errado. Nula também não se fala. Resposta correta, então, letra C. Questão número 46. Os inversores de frequência que são alimentados em corrente contínua e alimentam uma carga de corrente alternada são chamados de inversores CCCA. Correto, essa é a sigla de contínuo para alternada. Tá? Os inversores de frequência o inversor de frequência limita o valor da corrente de partida, mantendo o torque do motor. Verdade, ele limita isso aqui e ele consegue fazer o torque ficar constante. O soft starter controla a corrente de partida sem diminuir o conjugado do motor, o torque do motor. Essa aqui está falsa. Tanto que algumas vezes você precisa partir com uma software com alta tensão porque ele vai precisar de torque de partida. Está errado. 4. O inversor de frequência controla a velocidade de partida do motor, porém o torque do motor é reduzido a 60. Errado. Dependendo do modo que ele está operando, isso é falso, tá? Você tem dois modos básicos aí de operar com seu inversor, e um deles você mantém o torque. Então estão corretas as afirmativas 1 e 2. Questão correta, alternativa letra A. Questão número 47. Assinale a alternativa correta. O dispositivo diferencial residual utilizado para proteção contra choque elétrico deve ter sensibilidade de 300 mA. A norma 5410 é bem clara, são 30 mA. Está errado. O interruptor diferencial residual secciona o circuito automaticamente quando ocorre um curto-circuito. Aqui a gente tem que ficar atento, porque ele disse o nome interruptor diferencial, ele não usou o termo disjuntor diferencial, então esse cara aqui é só fuga também está falso. Letra C, o uso do interruptor diferencial residual só é necessário em locais onde existem gases explosivos e umidade? Não, a norma 5410, ela estabelece todos os lugares, tá? E não são só nesses dois não. O disjuntor diferencial residual é utilizado para proteger as pessoas contra choque elétrico, mas não oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Também está errado porque aqui ele usou o termo disjuntor. Quando ele fala disjuntor diferencial, é porque ele faz as duas funções, choque elétrico e carga mais curto-circuito. Letra E. Em instalações elétricas de uso residencial, o dispositivo diferencial residual deve ser instalado no circuito de tomadas da cozinha, chuveiros e outras tomadas que possam ser acessadas na parte externa. Essa daqui está correta. Se ele dissesse somente, estaria errado, mas como ele disse nesses, está certo. Resposta correta, então, letra E. Questão número 48. Dado o esquema de ligação abaixo, identificar os comandos das lâmpadas. Analise as afirmativas abaixo. Antes da gente ver aquilo ali, vamos apenas estudar isso aqui. Ó.
Repara bem, nós temos o condutor de fase neutro e fase, desculpa, nessa ordem, onde nós temos aqui, ó, condutor neutro sendo identificado aqui, e a partir daqui nós temos uma lâmpada e aqui ele passa a ter retorno. E aí temos um comando aqui e este comando aqui. Este comando é o comando paralelo. Repare que temos duas indicações de retorno. O que faz esse comando? Você tem duas teclas para comandar a mesma carga de lâmpada, que nesse caso é somente um. Então a lâmpada 1 será comandada por duas teclas. Tá? Do lado de baixo aqui, nós temos uma fase saindo daqui, passando por um interruptor, que chega aqui, e esse interruptor comanda apenas a lâmpada 3. Então a lâmpada 3, temos uma tecla. Vou até pôr em cima aqui, ó, as lâmpadas do 1 é a L e a X, desculpa, as teclas. Tecla L e tecla X. A tecla da lâmpada 3 será a tecla Y. E aqui temos uma outra lâmpada, ó, ele já ampliou a fase para um outro comando, que é para alimentar a lâmpada 2. A lâmpada 2 será uma tecla, e a tecla será a tecla K. Então, ó, temos aqui condutor de neutro nessa lâmpada e o condutor de neutro nessa. Não há nenhum erro aqui de ligação. Condutor fase e condutor fase. Lembrando sempre que no caso da norma, ela diz que o condutor de fase, quem tem que seccionar é o circuito, tá? É o interruptor. Então, vamos ver o que ele diz. A lâmpada 3 pode ser comandada pelos interruptores X e Y, porque eles estão em paralelo. Já vimos aqui que não é a lâmpada 3, é a 1. Então, essa daqui está falsa. A lâmpada 1 pode ser comandada pelos interruptores X e L, lâmpada 1, LX, porque eles estão em paralelo, até aqui certo. E a lâmpada 2 pode ser comandada pelos interruptores K e Y. Isso aqui está errado. A lâmpada 2 é somente pelo K. Essa aqui foi esta análise. 3. A lâmpada 1 pode ser comandada pelos interruptores X e L. Lâmpada 1, X e L, correto. A lâmpada 2 é controlada pelo interruptor K, também está correto. E a lâmpada 3 é comandada pelo interruptor Y. Essa aqui está inteira, correta. 4. A lâmpada 1 pode ser comandada de dois pontos diferentes, enquanto a lâmpada 2 e 3 só podem ser comandadas de pontos individuais. Então, ó, a lâmpada 1 são das teclas paralelas, correto. A 3 e a 2 de um ponto só. Então também está verdade, também está correta. Resposta correta, então, 3 e 4, temos na letra E. 3 e 4. Questão número 49. Relacione abaixo os termos ou equipamentos com suas finalidades nas instalações elétricas. Então temos a nossa coluna 1 com termos ou equipamentos e a coluna 2 com finalidades nas instalações. Para ficar mais fácil, nós lemos a coluna 2 e tentamos achar na coluna 1. Quando você tiver dificuldade, vá para aquele que você tem mais certeza. E aí, por eliminação, você faz o resto. Mas aqui a gente vai fazer por tópico, tá? Então vamos ler a primeira. Caixa destinada à inspeção e medição da malha de aterramento. Desses 5 aqui, é a caixa de inspeção. Então a caixa de inspeção aqui, ó, será o nosso primeiro item. 2. Ligação realizada para atendimento de canteiro de obras. Bom, se é uma ligação de canteiro de obras, nós temos que lembrar que não vai ficar muito tempo. Por isso que ela é chamada de ligação provisória, tá? Então, ligação provisória é o nosso segundo item aqui. Dispositivo utilizado para a realização de emendas de condutores nas entradas a partir da rede de distribuição primária. Isso aqui é a múfla. Geralmente ele fica na ponta do cabo aqui. Ele é preso aqui. Ele pode ter, por exemplo, uma argola aqui, ó. Ele é feito para fazer emenda. Então a múfla vai aqui. É utilizado para medir resistência de isolamento de materiais isolantes. Esse caso é o megômetro, tá? O megômetro é usado para isso. Então 5 aqui. Materiais e equipamentos para realizar a ligação de uma unidade consumidora desde o poste da Celesc até o medidor. Isso é chamado de entrada de serviço. Então esse último item é o item número 3. Então temos 21453. 21453. Resposta correta é a letra C.
Questão número 50. Dados os esquemas de aterramento abaixo, aí deu esses 3 esquemas, que o nosso caso está um pouquinho de lado, ele diz: com base nesses esquemas, analise as afirmativas abaixo. Antes da gente começar a ler, vamos entender cada um deles aqui. Para você ficar um pouquinho craque, você tem que sempre dar uma lida nessa 5410. Então vamos ver aqui o esquema 1. O esquema 1, repara bem, nós temos 3 linhas e temos o condutor neutro e o condutor de proteção. O condutor neutro e o proteção estão aterrados no mesmo aterramento. Isso aqui não é o seu aterramento funcional, tá? Não é o aterramento da concessionária. Isso aqui é um tema até bastante controverso. Mas enfim, dentro da sua instalação, eles estão em condutores separados. A esse aterramento, a norma chama de TNS. Uma dica que a gente dá, embora ela não esteja de forma correta na norma, mas para ficar fácil para você se lembrar, você usa isso aqui, ó. O terra e o neutro estão em condutores separados. Então, uma dica que a gente sempre costuma dar é TNS, terra e neutro separado, tá? O nome da norma fica bem legal se a gente usar essa diquinha aí. No esquema 2, já diferente, ó. Repara bem, nós temos o condutor PEN. Aqui nós temos o P e o N, são separados. O PEN, ele faz só uma função, ó. Repara que até mudou o símbolo. Ele faz a função de neutro e a função de proteção. Esse cara é chamado pela norma de TNC. A nossa dica também pode ser usada aqui, ó. Nós temos o terra e o neutro comum agora, que ele faz a mesma função. No esquema 3, nós temos o aterramento da fonte de alimentação e o aterramento da carga por aterramentos distintos, eles não estão interligados. Então nós temos o que? O esquema TT. Tá? Então vamos ver o que ele diz na 1. O esquema 2 é o esquema TNC. Até aqui tá legal. E possibilita a instalação de dispositivo diferencial residual. Está em conformidade com a norma 5410. Ela está falsa porque ele impossibilita, ele não deixa pôr. Porque vamos só lembrar o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, um condutor fase e o condutor neutro. E eu tenho aqui o condutor de proteção. Se eu tenho uma falta aqui, ó, o meu equipamento está aterrado, o meu DR, ele vai perceber que a corrente que entrou não saiu, porque ela foi pelo condutor de proteção. Se eu instalo isso aqui em uma instalação TNC, esse mesmo condutor de proteção, ele faz a mesma função. Ou seja, o DR não vai conseguir identificar. Esse aqui é um assunto bem longo, mas é bem interessante, tá? Mas essa questão aqui ela está errada. Ou seja, TNC não pode ser utilizado. Aliás, você perde toda a sua função se você utilizar DR. 2. O esquema 1 é o TNS. Verdade. E possibilita a instalação do dispositivo diferencial residual. Está em conformidade com a NBR 5410. Correto também. Esse sim, você pode instalar, por exemplo, aqui um DR e a fuga caminhará pela proteção. Funcionará conforme o especificado. Então essa 1 aqui está falsa. Deixa eu só fazer um X aqui. 3. O esquema 3 é o TT. Correto. E possibilita a instalação do dispositivo diferencial residual está em conformidade com a 5410. Também está certo. Porque se eu instalar aqui o meu DR, a minha corrente de fuga, se dará por um outro elemento que não seja o neutro do DR. O neutro ou a outra fase. Então está correto aqui. 4. Todos os esquemas estão em conformidade com a norma 5410 e todos possibilitam a instalação do DR. Errado aqui, ó. Se ele tivesse encerrado aqui a frase, estaria verdadeiro, porque todos estão na norma. Porém, nem todos possibilitam a instalação e o uso do DR. Então está correta o contido nas alternativas 2 e 3. Aqui, ó, são corretas as afirmativas 2 e 3. Resposta correta, então, é a letra D. Vamos agora iniciar as questões de matemática. Questão 1. Uma pessoa vai comprar roupas em uma loja e tem à sua disposição 15 tipos de camisa. Então já vamos começar a marcar aqui 15 tipos de camisa. 9 tipos de calça. Então ela tem à sua disposição 9 tipos de calça. 7 tipos de sapato.
e 8 tipos de sandália. Ele pergunta, sabendo que a pessoa deve comprar um sapato ou sandália, não pode comprar sapato e sandália ao mesmo tempo. Então, esse aqui ele só pode escolher um de cada. Não é bem de cada não, ele só pode escolher um entre os dois. Então, só pode escolher um, tá? Só que ele também pode comprar uma camisa e ele pode comprar uma calça. Então, ele pode escolher uma calça, uma camisa e um sapato ou uma sandália. Ele está perguntando o número de maneiras que esta pessoa pode fazer sua compra é. Então, ele pode comprar, por exemplo, camisa preta, calça azul, calça preta, enfim, o que ele pode variar. Como aqui eu tenho uma opção, aqui uma e aqui uma para as duas, eu tenho 15 opções de camisa. Aí você multiplica pelas outras opções. Eu tenho 9 opções de calça. E aqui eu tenho que somar. Aqui eu não posso multiplicar 7 com 8, porque aqui é como se eu tivesse só um grupo. 7 mais 8 é 15. Então, desse último, eu tenho mais 15 opções. Isso aqui é o tanto de possibilidades que eu tenho. Então, agora a gente vai fazer uma continha aqui de matemática, até um pouco longa, mas tudo bem. Vamos fazer 15 vezes 15 primeiro. 5 vezes 5, 25. Deixa eu consertar aqui. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. 7. Mais 15. Isso aqui dá 5, 12, 225. E agora, então, multiplicando por 9. 5 vezes 9, 45. Sobe 4. 2 vezes 9, 18. Com 4, 22. Sobe 2. 2 vezes 9, 18. Com 2 é 20. 2.025 maneiras diferentes de se vestir com essas opções. Temos a opção correta aqui. Resposta correta é a letra D. Questão número 2. Duas máquinas devem pintar faixas brancas e amarelas em uma estrada. Ambas começam o trabalho simultaneamente e sabe que a máquina que pinta a faixa branca percorre 6 km por dia. Então vamos fazer aqui, ó, a faixa branca, ela percorre 6 km por dia. E a máquina que pinta a faixa amarela percorre 14 km por dia. Deseja-se que as máquinas voltem a ficar juntas ao final do trajeto percorrido no dia, porém, sem reduzir o quanto cada máquina percorre por dia. Qual o menor valor de dias que a máquina que pinta a faixa amarela deve ficar parada, para que, ao final do percurso do dia, ambas as máquinas tenham percorrido exatamente a mesma distância? Esta aqui é uma questão de mínimo múltiplo comum, mas ela foi elaborada de uma forma muito inteligente. Vamos tentar entender o que ele quer dizer. Nós temos, por exemplo, duas máquinas, onde uma pinta 6 e outra pinta 14 por dia. Então, ao final do dia, você vai ter basicamente isso aqui. E ao final do segundo dia, essa aqui vai ter vindo um pouco mais, que vai estar muito mais longe. Só que ele fala o seguinte, ele quer que uma hora essa máquina de cá pare, essa aqui anda mais, porque ele sabe que no final de certos dias vai dar exatamente igual aqui, ó. Isto é, a gente encontra pelo mínimo múltiplo comum. Só que ele quer saber uma coisa, essa máquina de cima, ela vai andar mais dias que a máquina de baixo. E ele quer saber, então, quantos dias de baixo essa máquina vai ter que ficar parada. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Primeira coisa, vamos tirar o MMC de 6 e 14. Eu estou dizendo, vamos dividir por 2. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 3. Por 2 não dá, vamos por 3. 7, 1. Por 7, 1, 1. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 6, 42. Ou seja, depois de 42 quilômetros, a gente usou quilômetros, essas máquinas, voltando aqui ao nosso desenho, uma vai andar pouquinho e outra vai andar bastante. O primeiro múltiplo comum que nós temos é de 42 quilômetros. Então, esta distância é uma distância que as máquinas poderão estar junto no final do dia. Aqui vamos ver o seguinte, ó, aqui é o ponto zero.
42 km está aqui. As máquinas vão sair daqui para cá. A máquina A e a máquina B. Vamos chamar aqui de branca, tá? Senão a gente vai se confundir. Branca e amarela. A máquina que pinta. A máquina que pinta branca, ela pinta 6 km por dia. Como ela pinta 6 km por dia, 42 por 6 é 7. Ela vai precisar de 7 dias. Em 7 dias ela chega aqui, ó. Ou seja, no final do 7º dia ela está aqui. A máquina que pinta amarelo pinta 14 km por dia. Então, se eu dividir 42 por 14, 42 aqui por 14, fazendo aqui de cabeça, vai dar 3. 3 vezes 4, 12, para 12 nada. 3 vezes 1, 3, 4, 0. Ou seja, essa máquina aqui em 3 dias, ela já está aqui. No final do dia ela está aqui. Então, se essa aqui demora 3 dias e esta 7, obrigatoriamente, essa daqui vai ter que ficar 4 dias parada. Porque em 3 dias ela chega aqui, aí essa daqui depois de 7 chega no mesmo ponto que ela está. Então a quantidade de dias que ela vai ficar parada para outra máquina acompanhar será de 4. Resposta correta é a letra B. Questão número 3. 2 cabos de aço de 36 e 64 metros são cortados em pedaços de cabo de tamanhos iguais e de maior tamanho possível. Logo, o número de pedaços obtidos é. Esta questão aqui, ela trata de máximo divisor comum. Então, o que a gente faz? A gente precisa cortar 2 cabos de tamanhos diferentes, no maior quantidade de pedaços e grandes, o maior possível. A gente tira o máximo divisor comum. Como é que a gente faz isso? Coloca os dois números, né? Desculpa, e divide pelo 2, que é o menor aqui. Se der, tá ok. 36 dividido por 2 dá 18. 64 dividido por 2 dá 32. Como os dois deram divisão, a gente marca o 2 aqui. Agora vamos dividir por 2 de novo. Aqui a gente terá 9 e aqui a gente terá 16. Os dois foram divididos, marcamos o 2. Agora vamos dividir por 2. 9 não divide por 2, repete. 16 por 2 dá 8. A gente só divide 1, não marca esse 2 não. Continuamos dividido por 2, 9 e 4. Dividiu só 1, também não marca. Dividido por 2, 9 e 2. Marcou só 1, também não marca. Mais uma vez, o 9 e 1. Então agora a gente sobe e vamos pelo próximo número, que é o 3. Aqui deu 3 e 1. Só dividir 1 também não pega. Dividimos de novo, 1 e 1. Então o que a gente faz? Os números que a gente selecionou, a gente multiplica. 2 vezes 2 dá 4. Significa que esses pedaços têm que ter 4 metros. O que ele quer saber? O tamanho do pedaço? Não. A gente já informou que ele quer 4, mas ele quer saber de qual que é o número de pedaços obtidos. Então, o cabo de 36 dividido por 4, a gente vai fazer 9 pedaços. O cabo de 64 dividido por 4, eu tenho que fazer a conta. 4 vezes 1, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24, para 14 nada. O cabo de 64 vai dar 16 pedaços. 16 mais 9 significa que a gente consegue picar 25 pedaços. Resposta correta aqui é a letra E. Questão número 4. Em uma empresa com 60 funcionários, uma avaliação foi feita, levando-se em consideração desempenho e assiduidade. Então foram 2 quesitos, atribuindo-se conceitos bom e ruim em ambos os quesitos. Então você poderia ter bom e ruim, ou ruim, ruim, bom, bom, tanto faz, tá? Sabe-se que 15 funcionários receberam o conceito bom em ambos os quesitos. 20 funcionários receberam bom no quesito desempenho e 30 conceito bom no quesito assiduidade. Quantos funcionários receberam conceito ruim, tanto em desempenho quanto assiduidade? Bom, esta questão, a gente vai utilizar ela, nós vamos sair dela com teoria de conjuntos. Então, suponhamos que aqui são os nossos conjuntos para quem recebeu o bom, tá? Aqui é, por exemplo, desempenho, que ele disse aqui, e esse lado de cá é para assiduidade. Ele disse assim, ó, sabe-se que 15 funcionários receberam conceito bom em ambos os quesitos. Se ele recebeu um bom em desempenho, bom em assiduidade, ele está aqui, ó.
E ele diz, 20 funcionários receberam bom no quesito desempenho. Então, 20 funcionários receberam bom aqui e 30 receberam bom no quesito assiduidade. Porém, você tem que lembrar o seguinte, 20 recebeu bom de desempenho, mas 15 recebeu bom nos dois. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, 20 menos 15. O que significa esse 5? É que 5 pessoas receberam somente um bom, nesse caso. Do lado de cá também. Eu tenho 30 pessoas que tiveram um bom aliás, pelo menos um bom em assiduidade. Porém, 15 tiveram bom nos dois. Então, 30 menos 15, sobrou aqui 15 que tiveram pelo menos um bom. Então, temos 5 pessoas que tivemos pelo menos um bom em desempenho, mais 15 pessoas que tiveram bons em 2 e mais 15 pessoas que tivemos bom em assiduidade. Então, ó, 5 somente bom em desempenho, 15 somente bom em assiduidade e mais 15 que tiveram bom nos dois. Isso aqui somando dá 35 pessoas. Quantas pessoas são? Quantos funcionários? 60. 60 menos 35 é igual a 25. O que aconteceu com esses 25 funcionários? São os que receberam ruim em ambos os critérios. Então vamos ver se tem resposta correta. Temos aqui, ó, resposta letra C. Resposta C, 25. Questão número 5. Em uma empresa, a razão entre homens e mulheres empregados é de 4 para 5. Então vamos ver aqui, ó. A empresa diz que ela tem uma razão de 4 homens para cada 5 mulheres, ou seja, tem mais mulher que homem. Sabe que a empresa emprega 400 mulheres a mais do que homens. Logo, o número de homens empregados por essa empresa é. Então prestem atenção aqui. Isso aqui eu posso falar que é um grupo. Tá? Esse grupo possui 9 pessoas. Certo? E para cada grupo sobra uma mulher. Temos uma mulher a mais. Vou pôr sobra aqui para ficar mais fácil para a gente lembrar. Então vamos pensar. Ele disse que tem 400 mulheres a mais. Então pensem comigo. Se para cada grupo sobra uma mulher, como sobra 400 mulheres, eu tenho 400 grupos. Como eu tenho 400 grupos, cada grupo possui 9 pessoas. Eu posso simplesmente multiplicar aqui por 9 para saber o tanto de pessoas, mas ele não quer. Ele quer saber somente o tanto de homens. Bom, cada grupo possui quantos homens? 4. Como eu tenho 400 grupos, multiplico por 4. São 4 homens por grupo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Então, nesta empresa, ela possui 1.600 homens. Resposta correta, letra D. Questão número 6. Assuma que a altura da água em uma represa é inversamente proporcional à temperatura da região onde a represa se situa. Como ele falou inversamente aqui, ó, isso aqui muda bastante coisa no cálculo. Sabendo-se que a temperatura é 18 graus, vou até anotar aqui, a altura da barragem é de 21 metros. Vamos colocar um igual aqui para 21. Podemos afirmar corretamente que quando a temperatura for de 30 graus, a altura média da água na represa é de quanto? Tá. Uma das formas para a gente entender isso aqui é que quando for inversamente, a gente tem que fazer 1 sobre 21. Mas o mais fácil aqui significa a gente multiplicar reto. Então, por exemplo, isso aqui vai ficar 30x é igual a 18 vezes 21. Vou fazer uma conta de vezes aqui. 18 mais 36. 8, 7, 3. Então, 30x é igual a 378. X é igual a 378 dividido por 30. Quanto que vai dar isso aqui? Uma vez, dá 7, dá 0. Abaixo 8. Aqui a gente vai usar, vamos fazer uma conta, 3, 6. Duas vezes 0, 0 para 8, 8. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Então aqui já deu 18. Coloca um vírgula aqui, 0. Dá 6. 6 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18. Ou seja, temos 18,6 metros.
Resposta correta aqui é a letra C. A alternativa correta, então, é a letra C. Caso você não se atente a esse trecho que ele falou que é inversamente você multiplicar cruzado, você vai ver que vai dar altura muito superior. Então você tem que lembrar que quando é inversamente, quando um sobe, o outro abaixa, tá? Então, mantemos aí a resposta correta na letra C. 7. Em um estado, o custo do quilowatt-hora é primeiramente reduzido em 20%. Após um mês é aumentado em 12% e após outro mês é novamente reajustado em 20%. Após aplicados estes índices de redução e aumento, podemos dizer que o aumento final relativo ao preço inicial do quilowatt foi de quanto? Uma das maneiras mais fáceis para a gente sair desses exercícios é a gente sair deles, a gente iniciar com valores redondos, que fica mais fácil fazer no final a nossa porcentagem. Comece com R$100. Então vamos fazer, ó. Ele reduziu 20%. Se ele reduziu 20% de 100, a gente já sabe que é menos 20. Por isso eu saio de 100, eu já sei que a primeira conta eu já ganho. Isso aqui deu R$80. Agora, ele diz o seguinte: após um mês, ele foi aumentado em 12. Então você tem que pegar esse valor aqui, mais 12%. Como é que a gente faz para fazer 12% de 80? 12% de 80, a gente simplesmente multiplica 12 de 80. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 8, 16. Mais 8 aqui. Então dá 0, 6, 9. Isso aqui dá 9,60, tá? Como é 12%, você anda com a vírgula duas casas para cá. Então a sua conta subiu mais 12, vou pôr até embaixo aqui, foi para 99,60. 80 mais 9,60. Desculpa, 89,60. Fazer um 8 aqui. 89,60. Desse 89,60, ele fala que teve um novo reajuste de 20%. Então, mais 20%. Como é que a gente faz de novo? 89,60 vezes 20. Olha só um 2 ali. 0, 12, 2 vezes 9, 18. 19, 2 vezes 8, 16, 7. Daqui. Então, esse aumento agora de 20% foi de 17,92. Lembrando que eu estou com as casas aqui que eu estou considerando no final. 17,92 a gente vai somar com 89,60, que é o valor da energia mais os 20%. 2, 9 com 6 dá 15, 17, 10. Foi para R$ 107,52. Acabou? Acabou. Então o preço final dele foi para R$ 107,52. Outra vantagem que eu digo para vocês saírem sempre de, no caso, valores redondos, é aqui, ó. De 100 foi para R$ 107,52. Qual que é o aumento? R$ 7,00. Quanto que é 7 de 100? 7,52%. Nós ganhamos duas contas aqui. Nós não precisamos realizar as duas contas. Então, a resposta correta aqui é a letra B, 7,52%. Questão número 8. Se 12 pessoas medem e entregam 200 contas de luz por dia, quantas pessoas são necessárias para medir e entregar 4.500 contas de luz por dia? Regra de 3, como eu digo, a gente resolve sem ver se é simples, composto ou não, tá? A gente vai simplesmente escrevendo. Quantas pessoas? Vou colocar o P aqui, ó. 12. 12 pessoas medem e entregam 200 contas. Vou colocar um C aqui, ó. 200. Quando ele inicia uma nova situação, quantas? A gente começa a escrever já na linha de baixo. Quantas pessoas? Então não vou ter pessoas. São necessárias para medir e entregar 4.500 contas de luz. Regra de 3 para ficar fácil, nós, no caso, montamos assim e a gente sempre se pergunta o que está sendo feito, qual que é a tarefa, o que está sendo transportado. Nesse caso, o que está sendo feito é o quê? Medir e entregar o quê? Contas de luz. Então a gente vem na conta de luz aqui, ó, e marca ela. Marcando ela, a gente vem com esta linha aqui e vem uma linha horizontal. Chegou na coluna onde foi marcada, inverte, desinverte e continua. Se tivesse mais 3, 4, 5 variáveis, seguiria reto. Da mesma forma, vem para cá e aqui sobe. Desinverte e volta. Tá? E agora a gente simplesmente vem escrevendo o que está nas linhas, multiplicando. 12 vezes 4.500. Repara que aqui caiu e veio para cá. Tem que ser igual x vezes 200.
Então, x subiu, foi para lá. Vamos fazer a conta. 4.500 vezes 12. Eu vou fazer só 45, depois eu somo duas casas. 90, 45 aqui. Então, isso aqui é 0, 14, 5. Então, aqui dá 540 com mais 2 zeros é igual a 200x. Já vou cortar esses 2 zeros aqui. Teremos x é igual a 540 dividido por 2. 500 por 2 já dá 250. 250 e tem mais a metade do 40, que é 20, 270. Então temos aqui agora que será necessário 270 pessoas. Resposta correta aqui, ó, letra A. Vamos agora iniciar a nossa resolução da parte de informática. O Microsoft Excel 2013, em português, dispõe de um botão denominado Análise Rápida, que permite aplicar formatação condicional a um conjunto de células, de forma simples e rápida. Assinale a alternativa cujos itens todos constituem opções de formatação desse botão. Então vamos ver aqui, ó, na A, esse menor que não está, então esse aqui sai fora. O maior que está e a barra de dados também está. Barra de dados sim, escala de cores também, primeiros 10%. Esse aqui, todos os elementos estão lá, tá? Então só pra gente ver aqui, ó, no C aqui também não tem do menor, tá? Então isso aqui já tá fora. Na D, ele até colocou escala de cores, maior que ou do menor para o menor, isso também não tem. E na E, primeiros 5% tem, primeiros 10 não tem. Então aí também está correta. Então a resposta correta desta é a B. Lembrando sempre que, como é uma prova passada, Excel 2003, tem que ficar atento para ver se o Excel nas novas versões já não tem alteração de resposta. 17. São possibilidades de impressão do Microsoft Word 2013 em português. 1. Imprimir somente as páginas ímpares ou páginas pares? Correto, que você consegue fazer com ele. 2. Imprimir somente página atual? Também. 3. Imprimir informações do documento como lista de estilos usados. Também você pode fazer essa impressão que sai as informações, tá? Então estão corretas as alternativas 1, 2, 3. Resposta correta, letra E. Questão 18. Quando você estiver trabalhando em um documento com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, o Microsoft Word 2013 em português permite que você acompanhe as alterações realizadas no documento para posterior revisão. O Microsoft Word marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação sofridas pelo documento. Então, nesse caso aqui, você tem que marcar uma opção que quando você envia para alguém ou você mesmo altera, ele já cria alguma identificação do que foi mexido. Então, ele quer saber, assinale a alternativa que contém o nome correto deste recurso no Microsoft Word 2003 em português. A isto aqui, eles chamam de controlar alterações. Tudo que é alterado, ele é informado. Questão correta, então, é a letra A. Questão número 19. O Microsoft Excel 2013 em português permite a adição de uma linha de tendência a um gráfico criado pelo usuário. Sobre este recurso de gráfico do Microsoft Excel, considere as seguintes afirmações. Basicamente, em linha de tendência, assim, você tem um gráfico de algumas formas aí, onde você pede para ele pôr uma linha que informa qual que é a tendência desses resultados. E ele fala o seguinte: pode-se aplicar uma linha de tendência a qualquer gráfico 3D que não seja no formato pizza, radar ou rosca. Não, nesta especificação é 3D. Tá? Como ele diz que não pode ser pizza, radar ou rosca, isso aqui ele está querendo dizer 3D. Tá? No 2D, se não me engano, pode tudo. Então aqui está errado. O Microsoft Excel pode estender a linha de tendência para além dos dados reais, realizando a previsão de valores futuros. É exatamente para isso que ele serve. Com base no histórico, ele faz a sua tendência futura. 3. O Microsoft Excel permite a adição de diferentes tipos de linha de tendência, incluindo logarítmica, polinomial e média móvel de 2 ou mais períodos. Correto também. Essa linha aqui ela pode ser tanto uma reta, pode ser log, tá? Então, correta também. 2 e 3. Então, ó, e são corretas as afirmativas 2 e 3. Temos ela aqui. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 20. Sobre a realização de cópia de segurança, considere as seguintes afirmativas. Antes da gente começar a ver as alternativas,
Vamos falar um pouquinho aqui sobre backup. Basicamente, nós temos o backup padrão, que é o backup full, que aqui no texto ele chama de normal. Esse é o primeiro backup que é feito e todos os outros vêm em cima dele. Suponhamos que esse backup ele foi feito e tinha os dados A e B. Agora a gente vai falar sobre outro tipo de backup, que é o backup incremental. O que acontece com o backup incremental? Se eu for fazer um backup incremental, por exemplo, eu vou fazer o meu primeiro backup incremental. Eu vi lá que temos os dados A, B e C. O sistema vai entender que tinha A, B e C e ele vai fazer o backup somente desta parte C aqui, ó. Tá? Porque é o que mudou do full. Aí depois você faz de novo esse backup e você percebe que tem A, B, C e D. Como ele já fez do C, ele vai entender isso e ele vai pegar somente o que mudou do último para cá. Então ele vem nesta sequência aqui, ó. Suponhamos que faça uma terceira vez. Você vai pegar A, B, C, D, E. Ele vai perceber que o A, B e o C ele já fez o D, ele vai fazer somente do E. Qual que é a vantagem desse tipo de backup? De um para outro fica muito levinho. Então, vindo para cá, ele é mais rápido. Porque ele vai pegar do último que ele fez e vai só pegar a diferença. O problema é que se você tem uma pane do seu sistema e você precisar caminhar no sentido inverso, você vai ter que fazer o backup full lá, que é o padrão, e aí você vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Você não pode pular para o final, porque se você pular para o final, você vai ter A, B, E. Então você precisa pegar o C desse, o D desse e esse. Então, no sentido contrário, ele é um pouquinho lento. Tá? Agora vamos ver o outro tipo de backup, que é o backup diferencial. O que muda desse backup diferencial? Suponhamos que eu vou ter também aqui o meu primeiro backup diferencial e eu vou pegar também o ABC. Ó. Ele vai perceber que o A e B já tinha, que é o meu backup full, que é o normal, ele vai copiar somente o C. Porém, passam uns dias, eu faço um outro backup e eu tenho o ABCD agora. Parabéns, ele não vai fazer somente do D, ele vai sempre comparar com o seu full. Como o full foi AB, ele vai fazer do C e do D aqui, ó, esse lado inteiro. Da mesma forma, se passar mais uns dias a gente tem A, B, C, D, E, ele não vai fazer somente do E conforme esse de cima que era o incremental. Ele vai comparar de novo com o full lá e vai ver o que mudou e vai copiar todo mundo. Qual que é? Então ele vai vir nesse sentido. Então, no sentido normal, ele é um pouco mais lento. Por quê? Porque toda vez ele vai copiar tudo que mudou desde a origem. Só que no sentido contrário, repara bem, se eu ter problema nesse ponto e eu precisar restaurar, eu baixo somente o full e eu posso vir diretamente para ele. Então, nesse sentido aqui, ele é mais rápido. Comparando com o de cima, eu vou ter que voltar 1, 2, 3. Aqui eu volto somente 2 backups, tá? Então, o caminho dele é um pouco melhor. Então, vamos ler. 1. O backup incremental tende a ser mais rápido que o diferencial na cópia. É verdade. Como ele está copiando somente o que mudou, ele é mais rápido que o diferencial. 2. O backup diferencial, que é o de baixo, faltou um L aqui, tende a ser mais rápido que o normal na cópia de dados. Verdade. Quando você compara ele com o normal, que é o full, ele só está copiando o que mudou depois. Então, também é verdadeiro. 3. O backup incremental tende a ser mais rápido que o normal. Também. Esse também é mais rápido. Tanto que nenhuma delas ele citou no caso de restauração. Tá? Então, tem que ficar atento. Então, estavam certas todas. Então, são corretas as alternativas 1, 2, 3. Resposta correta é a letra E. Encerramos, então, mais um vídeo de resolução de provas de concurso público. Para outras resoluções de outros cargos e de outras instituições, confira os nossos vídeos do canal.